Estamos no ar, né? A gente conversando aqui no intervalo, papeando aqui no intervalo. Alegria, né? Alegria de quem busca a santidade, tenta pelo menos, né, Paloma? A santidade tem que ser buscada todos os dias, né? E não dá um alívio a gente saber que é para todo mundo essa santidade, que a gente tem chance? Sim, com certeza, né? Por mais que seja difícil, a gente tá ali na labuta todo dia. É verdade. E por falar em labuta, né? É dia de notícias, é hora da gente contar também o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? É isso aí. Boa tarde, pessoal de casa. Vem trazer as notícias de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o aumento do gás de cozinha, né? Fica aí o alerta para as donas de casa e também para todo o pessoal aí que utiliza o gás. E também temos notícias aqui de Campo Grande, alguns vereadores, né? Tem uma matéria do Campo Grande News. Alguns vereadores vão se candidatar, deputado, né? Isso, temos notícias da igreja também e a previsão do tempo. O tempo está mais fresquinho hoje, né? Pois é, diz que amanhã fica frio e quinta-feira fica calor de novo. Não tem organismo que aguente, Paloma. É aquele que coloca casaco, tira casaco, de sempre, né? Campo Grande, Mato Grosso do Sul é desse jeito, né? É verdade. Eu vou trazer as notícias da previsão do tempo também. Vamos lá, então. Vamos lá. Muito bem, pessoal de casa, falando em tempos de crise, as pessoas começam a rever os hábitos. Os constantes aumentos no preço do gás de cozinha já causam impactos na economia doméstica, mas algumas dicas simples podem ajudar a desviar deste aumento. Vamos conferir. Os aumentos têm sido constantes. O último repassado pela Petrobras no início do mês foi de 97 centavos para revendedores, mas o consumidor final está pagando de R$ 1,50 a R$ 4,00 de diferença. Sente muito no bolso, né? Sai muito pesado pra gente. Iranilde é empregada doméstica e tanto em casa quanto no trabalho, ela vem se virando para não desperdiçar gás e dinheiro. Todo dia ela usa algumas estratégias para economizar. Toda vez que a gente usar o gás, tem que ver se tem algum pequenos vazamento, se a mangueira está conectada direitinho. Terminou de usar, você vai lá, fecha o registro, sempre, porque aí evita totalmente aqueles fogimentozinhos que tem, né? Evitar o desperdício é uma preocupação geral. Para ajudar o consumidor a economizar, técnicos do aplicativo Chamas, que reúne mais de 1.200 revendedores de gás de cozinha de todo o Brasil, elaboraram uma lista de sugestões. Pequenos gestos que podem fazer muita diferença. Enquanto estiver cozinhando, mantenha as janelas fechadas, pois as correntes de ar podem diminuir a potência das chamas e aumentar o tempo necessário para o cozimento. Na panela de pressão, os alimentos ficam prontos em menos tempo. Evite usar o forno, mas se for o jeito, a recomendação é não ficar abrindo e fechando a porta e, se possível, tente assar os alimentos de uma única vez. Nessa cozinha industrial, tem que ter muito gás para preparar centenas de refeições. Olha a quantidade de bocas acesas ao mesmo tempo. Mas aqui, eles seguem várias recomendações importantes. É importante que eu use uma caçarola proporcional ao tamanho do meu queimador, na minha boca de fogão, como o povo conhece, né? Se a caçarola for grande, usar um queimador maior, se for pequeno, um queimador menor, para não ter o escape de chama nas laterais da caçarola, e aí vai economizar nesse sentido. Dependendo da receita, os alimentos são cortados em pequenos pedaços, porque assim cozinham mais rápido. Atenção à coloração da chama. Ela tem que ser azul. A cor amarelada pode significar algum problema nos bocais do fogão e desperdício de gás. E mantenha a panela tampada para otimizar o tempo de cozimento. Quem sabe assim, os aumentos constantes no preço deixem um gosto menos amargo. E a China, principal parceiro comercial do Brasil, multiplica e diversifica seus investimentos na maior economia da América Latina. A relação pode se estreitar ainda mais diante da pressão da política protecionista dos Estados Unidos. A China, que já é o principal parceiro comercial do Brasil, pode aumentar ainda mais os investimentos por causa da política protecionista dos Estados Unidos. Os investimentos diretos chineses no Brasil se concentravam até 2010 em projetos voltados para garantir o abastecimento de alimentos e energia da segunda economia mundial, mas nos últimos anos vem diversificando as aplicações.
Segundo a Comissão Especial para a América Latina e o Caribe, de 2005 a 2017, o Brasil recebeu 55% dos investimentos de empresas chinesas na América Latina. De acordo com números do Ministério do Planejamento, as empresas chinesas investiram quase 54 bilhões de dólares no Brasil desde 2003. Este ano, os investimentos estão diminuindo por causa da instabilidade política no país, mas o ritmo deve ser retomado. Eu vejo que a China pode desempenhar um papel muito importante para, enfim, ajudar a economia brasileira a sair da situação atual de quase estagnação econômica. Um dos exemplos da diversificação de investimentos foi a compra por 297 milhões de dólares do serviço brasileiro 99 táxis pela empresa chinesa de transporte compartilhado de Xuxing. A China espera reduzir o impacto das medidas protecionistas do presidente americano Donald Trump, estreitando sua cooperação com o grupo BRICS de potências emergentes, que esta semana realizará uma cúpula em Joanesburgo. O bloco é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Agora informações do Campo Grande News. Metade dos vereadores de Campo Grande com planos eleitorais são novatos e já querem mudar de casa legislativa nas eleições deste ano. O levantamento do Campo Grande News estimou que 19 dos 29 integrantes do Legislativo Municipal têm planos de se candidatar. Destes, 11 cumprem o seu primeiro mandato, equivale a 57,89%. Essa lista inclui André Salineiro, do PSDB, Aparecida Amaral, do PROS, Epaminondas Vicente, o PAP, do SD, Ederson Fritz, do PSD, o Jeremias Flores, do Avante, Júnior Longo, do PSB, Lucas de Lima, do SD, Odilon Júnior, do PDT, Vinícius Siqueira, do DEM, Wellington Oliveira, do PSDB, bem como William Maxud, do PMN, todos eleitos durante o pleito eleitoral de outubro de 2016. Agora, mudando um pouquinho de assunto, os organizadores da reunião dos BRICS disseram nesta segunda-feira que a África do Sul está pronta para receber os chefes de Estado do Grupo de Nações Emergentes. O presidente brasileiro Michel Temer vai estar no encontro e vai ser substituído em Brasília mais uma vez pela ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Os líderes dos BRICS vão se encontrar na África do Sul entre 25 e 27 de julho. Os anfitriões confirmaram nesta segunda-feira que tudo está pronto para mais um encontro do Grupo de Nações Emergentes, que ainda conta com Brasil, Rússia, Índia e China. A reunião deste ano tem como tema os países do BRICS na África, buscar o crescimento inclusivo e a prosperidade comum na quarta revolução industrial. A 10ª cúpula do BRICS vai ser fundamental, já que chegamos a uma década de cooperação. A reunião vai culminar com o que chamamos de Declaração de Joanesburgo. Esse texto vai incluir nossos compromissos conjuntos para os próximos 12 meses. O encontro vai ser realizado sob o calor da escalada da guerra comercial impulsionada pelas mais recentes políticas do presidente americano Donald Trump. A China tem sido o grande alvo das novas regras comerciais dos Estados Unidos. E uma onda de calor sem precedentes já deixou 80 mortos no Japão nas últimas 3 semanas. Dezenas de milhares de pessoas lotam os hospitais do país. Vamos conferir. A sufocante onda de calor úmido que atinge o Japão já deixou 80 mortos e levou cerca de 35 mil pessoas para os hospitais nas últimas 3 semanas. Os números oficiais foram divulgados pelas autoridades nesta terça-feira. Segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres, a semana passada foi a mais letal, com 65 mortos e temperaturas que passaram dos 35 graus à sombra em muitos lugares. 2 semanas antes, 15 pessoas já haviam morrido também em decorrência do calor. Senti a estação mudar cerca de 20 dias antes do normal e a temporada de chuvas terminou bem antes. Deve ser o aquecimento global. Trabalho como guia em passeios de observação, mas os eventos estão sendo cancelados por causa do calor. As temperaturas variam entre 35 e 40 graus à sombra e a umidade é de mais de 80%, uma combinação letal sentida em várias cidades japonesas. A agência meteorológica classificou o calor recorde como um desastre natural.
As autoridades pedem que as pessoas usem ar-condicionado, bebam bastante água e descansem. A previsão é que a temperatura deve continuar acima dos 35 graus até o começo de agosto. A onda de calor é registrada após chuvas recordes que devastaram partes do centro e do oeste do Japão, deixando 220 mortos. E a Procuradoria Nacional disse que 188 membros da Igreja Católica chilena, entre bispos, padres e laicos, são investigados como autores de acobertadores de abusos sexuais contra menores e adultos no país. O Ministério Público do Chile divulgou nesta segunda-feira o número de pessoas vinculadas à Igreja Católica sob investigação por praticar ou acobertar abusos sexuais. São 158 pessoas investigadas. São 158 pessoas citadas em 144 investigações ocorridas no contexto da reforma processual penal desde o ano 2000 até hoje, mas são denúncias feitas desde os anos 60. Denúncias ocorridas mais ou menos desde o ano 1960 à fecha. O número inclui bispos, sacerdotes e pessoas sem função eclesiástica. Desde a década de 60, a promotoria tem registro de 266 vítimas, entre elas 178 crianças e adolescentes. A maioria das denúncias são delitos sexuais cometidos por sacerdotes, párocos ou pessoas ligadas a instituições de ensino. A Igreja Católica chilena vive uma de suas piores crises desde a visita do Papa Francisco ao país em janeiro do ano passado. A princípio, o pontífice defendeu o bispo Juan Barros, acusado de encobrir o sacerdote Fernando Karadima, afastado pelo Vaticano em 2011 por casos de pedofilia nos anos 80 e 90. Mas o Papa argentino decidiu abrir uma investigação e chamou mais de 30 bispos do Chile ao Vaticano. Todos os bispos ofereceram suas renúncias. Até agora, Francisco só aceitou a exoneração de 5 deles, incluindo 4 acusados de encobrir ou ignorar denúncias de abusos sexuais de subordinados. Fazendo apenas uma correção, o número exato é 158, que a Procuradoria disse lá da última matéria que acabamos de ver. Vamos falar agora sobre a previsão do tempo. Uma frente fria avança pelo Brasil e chega ao sul de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira, dia 24. Em Ponta Porã, o dia amanheceu com 10 graus e a sensação térmica de 9 graus. Em Sete Quedas e Amambai, termômetros marcando 12 graus. Em Corumbá e Porto Murtinho, o dia amanheceu com temperatura em torno dos 13 graus. Já em Campo Grande, temperaturas de 14,6 graus. Segundo a meteorologia, não há previsão de chuva e as máximas não sobem. Os termômetros não devem marcar mais de 32 graus. A umidade relativa permanece em estado de atenção em quase todas as regiões. A frente fria deve influenciar as nuvens, ventos e queda na temperatura a partir da quarta-feira nas regiões sul, sudeste e oeste em Campo Grande. A previsão é de dia claro a parcialmente nublado, com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde. A máxima prevista é de 29 graus, então fica o alerta para você ir na sua casa, tá bom? A umidade ainda está baixa, que você possa ter um pouco mais de cuidado com a sua saúde. Essas foram as informações de hoje. Antoniela é com você. Até amanhã e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Paloma, obrigada, viu, pelas informações de hoje. E eu quero lembrar vocês, gente, a frase do Papa, do São João Papa João Paulo II, que diz pra gente assim, que você ser santo, buscar o caminho de santidade, não significa não errar nunca mais, mas cair e levantar. Lembrando vocês que dia 25 de agosto tem um segundo jantar dançante em prol da Milícia da Imaculada, animação com o DJ Daniel Bucker, com o melhor do flashback. E você pode adquirir seu ingresso por R$30 na TV ou na Rádio Imaculada Conceição, tá bom? Lembrando que toda a alimentação que tiver lá, as massas que tiverem lá, estão inclusas neste valor, fora a bebida, tá? E eu espero amanhã vocês aqui para rezar junto conosco, junto com o Padre Eduardo Sateres. Um grande beijo para você, Deus abençoe, salve Maria Imaculada, até amanhã, tchau, tchau.